E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui vos fala é Roberto Ferreira, professor de vocês de Geografia. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula, certo? Você do primeiro, do segundo, terceiro ano, vocês já estão vendo aí na tela de vocês o tema da aula de hoje. Bem, essa aula de hoje, ela vai servir para o primeiro, para o segundo, para o terceiro ano do ensino médio, uma vez que são conceitos e conceitos têm que ser lembrados, né? Vocês têm que aprender os conceitos geográficos para não terem maiores dificuldades no futuro. Então, a aula de hoje vai para as 3 séries do ensino médio, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá começar o nosso conteúdo. Bem, vamos ao nosso primeiro conceito, que é o conceito de espaço geográfico. Vamos dar uma lida aqui. Espaço geográfico é o conjunto de elementos naturais e artificiais, mas é também o uso que a sociedade faz desses elementos. Ou seja, é a junção do espaço natural com o espaço artificial. Então, um exemplo de espaço natural seria esse que vocês estão vendo na foto. Essa figura aí, essa imagem de um rio, certo? É um espaço considerado natural, pois não há interferência do ser humano, certo? Então esse seria o espaço natural. Já o espaço artificial seria esse da foto, um espaço modificado pelo ser humano e que dentro dele há uma série de fenômenos sociais, fenômenos esses que são estudados pela geografia. Beleza? Então, esse aí é o conceito de espaço geográfico. Bem, um outro conceito que também é bem estudado, pessoal, quando se trata de espaço, é áreas ecúmenas e anecúmenas, certo? Então, o que seriam essas áreas? Vamos ler. Ecúmeno é a área habitável ou habitada da Terra e apresenta condições adequadas à ocupação humana. Então, pessoal, um espaço ecúmeno seria, por exemplo, um espaço com solo fértil, com água, certo? Que essas são as condições básicas da vida. Um solo, água e outros aspectos. Já uma área anecúmena seria áreas desfavoráveis à ocupação humana, ou seja, uma área muito quente como um deserto fica inviável para o ser humano. Uma floresta extremamente fechada também fica bastante inviável para a vida do ser humano. Áreas extremamente geladas também são áreas inapropriadas para a sobrevivência do ser humano. Próximo conceito, conceito de paisagem. Paisagem é um espaço que pode ser visto em um determinado momento com seus elementos naturais e culturais. Bem, como já dizia o geógrafo Milton Santos, paisagem é tudo aquilo que a vista abarca, ou seja, que a vista vê. Então, quando você olha para uma determinada paisagem, ela pode ser uma paisagem natural, que não há interferência humana, ou ela pode ser uma paisagem antrópica ou artificial, uma paisagem que há interferência humana. Então, se você olhar para um determinado local, você vai perceber que aquele local ou é uma paisagem natural ou uma paisagem artificial, certo? Lembrando que paisagem ela é mutável, ou seja, gente, ela pode ser modificada de acordo com o tempo e de acordo com a ação do ser humano, certo? Então aquela paisagem um dia ela pode ser natural, mas daqui a 20, 30 anos
ela pode se tornar uma paisagem antrópica, uma paisagem artificial, né? Vai depender da ação do homem naquele espaço. E aí ele pode modificar aquele espaço e, consequentemente, modificar aquela paisagem. Beleza? Além disso, dentro de uma paisagem, nós vamos ter algumas rugosidades. Quando a gente fala em rugosidade na geografia, né, já lembro que rugas, algo antigo, algo que se destaca do restante. Como assim? Vamos supor que você está em um determinado espaço que há prédios modernos e dentro desse espaço há um prédio antigo de 30, 40, 50, 100 anos, sei lá. Então isso é uma rugosidade, certo? Então vamos lá para o próximo conceito. Próximo conceito, conceito de lugar. Lugar, espaço que faz parte de nossas vidas, podendo possuir algum valor afetivo. Então, quando a gente fala de lugar, geralmente é algo que te traz boas lembranças. Um exemplo, a casa da sua avó. Você, na infância, você brincava lá, brincava com seus primos, comia aquele bolo, te traz lembranças. Então ali é um lugar, uma coisa que te traz boas lembranças, é uma coisa que tem um valor afetivo para você. Outro exemplo pode ser o seu quarto, com as suas coisas. O meu quarto é um lugar que eu gosto muito, porque tem a minha cama, tem a minha televisão, tem o meu videogame, então me traz boas lembranças, certo? Então isso é o conceito de lugar. Então o conceito de lugar, ele é um conceito que esse lugar vai depender de cada pessoa, porque cada pessoa tem as suas lembranças. Então aquele lugar para não necessariamente vai ser um lugar para outro, porque se você falar a casa da minha avó para um amigo seu, o seu amigo não conhece a casa da sua avó, nunca foi, então quais as lembranças boas ele vai ter daquele lugar? Nenhuma. Já você vai ter várias boas lembranças. Então o lugar vai depender de cada pessoa, certo? Próximo conceito, conceito de território. Território definido e delimitado, ou seja, há fronteiras segundo as relações de poder e de apropriação, podendo ser representado por objetos móveis e imóveis. Então, pessoal, quando a gente fala de território, a gente está falando de uma relação de poder, ou seja, tem um espaço demarcado e dentro daquele espaço demarcado há uma soberania, há um conjunto de leis que regem aquele lugar. Passando daquela fronteira, já é uma outra nação com outras leis, outras regras, outra soberania. Então, um exemplo, um território X, ele pode ser um território capitalista, enquanto o território X pode ser um território de cunho mais socialista, com outras leis. Então, cada território com a sua demarcação. Um exemplo aqui bem prático, por exemplo, a sua casa. Vamos supor que a sua casa seja um território. Dentro da sua casa há leis e regras. Quem comanda a sua casa? O seu pai e sua mãe. Então, na sua casa tem leis e regras específicas, ou não. Já na casa do seu vizinho é um outro território, vamos colocar assim. Então lá pode ter leis e regras diferentes da sua casa, porque lá é uma outra soberania, é uma outra família. Entenderam? Então esse é o conceito de território. Último conceito, conceito de região. Região é a parte de um todo, um espaço com alguma similaridade entre seus elementos.
Então, dentro do território, vai haver alguns recortes que são chamados de região. Então, vamos supor, o Brasil. O Brasil, ele é dividido em 5 regiões. Por que ele é dividido em 5 regiões? Porque cada parte desse território tem especificidades. Por exemplo, região Nordeste. O clima da região Nordeste, ele é igual ao clima da região Sul? Provavelmente não. Se você lembrar do Nordeste, você vai lembrar de um clima mais quente, enquanto a região Sul, você vai lembrar de um clima mais frio. Vamos para a questão cultural. O Nordeste. As tradições culturais do Nordeste. O São João, o estilo musical, forró. Isso são características predominantes da região Sul, da região Norte, que tem um carimbó. Não, né? Então, você observa que cada região dessa tem climas diferenciados, tem culturas diferenciadas, mas, né, que são regidas por uma única relação de poder. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado da videoaula de hoje. Ok? Vou colocar uma atividade lá no Google, sala de aula. Uma atividade bem simples, certo? Rapidinho, só para ver se vocês entenderam esses conceitos, ok? E outra coisa, comente com o seu nome e a sua série para saber se vocês estão vendo ou não os vídeos, ok? Beleza? Obrigado e até a próxima aula.